A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos em mais uma AVA, esta é a quarta parte da aula dupla 3, que é a aula 5 e 6, e a primeira parte da aula 6. Estamos falando sobre o período dos patriarcas. Lembrando aí a nossa linha de tempo cronológica milenar, em que nós temos os 7 períodos e que você deve ter esses 7 períodos na cabeça. Se você não está lembrando, pare agora e escreva os 7 por escrito, é melhor. Dê uma parada e escreva, para você não esquecer. Nós estamos falando agora sobre o período patriarcal, que está entre o pré-diluviano e o conquistador. Esse período patriarcal é o período de Noé até José. Nós estamos agora mais especificamente chegando em Abraão. A gente sabe que de Noé a Abraão, o grande episódio é a Babilônia, é a Babel, né? A formação da Torre de Babel e a divisão das línguas. Mas aí nós chegamos em Abraão, né? Mais ou menos no ano 2000 depois da criação e 2000 antes de Cristo também, praticamente no meio da história entre Cristo e a criação. Nós temos aí a formação dos povos, né? Suméria, Caldeia, os cananeus, os egípcios e também todos aqueles tribos oriundos de Sem, Cam e Jafé, que são aquelas migrações que nós falamos, né? E aí nós vamos entrar agora em umas realidades de formação de povos bíblicos, né, que nos interessam, que entra a questão dos cananeus, e vamos falar do Abraão histórico, mas vamos chegar ali até a destruição de Sodoma, que era um reino, né? E também a formação de dois povos que mais tarde se transformaram em povos que envolveu a história bíblica, né? Os amonitas e os moabitas. E sem dúvida, não esquecendo do Egito, foi extremamente essencial para essa realidade. E nós também vamos falar ali, depois de Abraão, nós temos Isaac, né? E a questão até a chegada dele ali no Egito. Os patriarcas bíblicos, né, são Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó veio os 12 filhos, que nós temos as 12 tribos de Israel e que nós temos José como um dos filhos de Jacó. Vamos ver então a visão do Abraão histórico, uma visão geográfica e histórica. Vamos lá. Conforme vocês já têm feito, espero que estejam fazendo, vocês podem ir parando, né? Nós não vamos ficar gastando tanto tempo, mas nós temos aí esses povos de geração semítica, né? Os assírios, nós temos aí outros povos, né? Você pode ver até a questão de Abraão. Vamos ver Abraão especificamente, Noé, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, e aí Abraão, que tinha o seu irmão Naor, e Arã. E foi de Arã que veio, né, Ló, que foi o sobrinho de Abraão, que foi com ele para a terra de Canaã, né, e depois foi até aquele problema que foi de Ló que nasceu os amonitas e os moabitas. Mas de Naor veio, a mulher de Micla era a filha de Arã. Interessante. Vamos seguir. Abraão era um sábio, conforme a história judaica. Ele era eloquente e ele já pregava o monoteísmo numa terra de povos que já criam em vários deuses. Flávio Joséfo diz que ele era um homem muito sensato, prudente, de grande espírito e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse, como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude. Deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existia um só Deus, que o universo é a obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade, a de Deus, e não às suas próprias forças. O que levava a falar dessa maneira é o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar e o curso do sol, da lua, das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmo poder algum para proporcionar os benefícios delas aurinos, que delas aurinos. Elas
nos recebem dessa potência superior, que seria Deus, a qual estão absolutamente sujeitas e que nos obriga a honrar somente a Ele e a reconhecer que lhe devemos por contínuas ações de graça. Lembre-se que não tinha Bíblia nessa época, né? Então ele tinha que ter uma revelação de onde? Da teologia natural, do que ele via. E é claro, ele deve ter tido, claro que ele teve um relacionamento com Deus. A Bíblia mostra que ele chegou mesmo a ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas, conforme a tradição judaica, ele começou a perceber pelos conhecimentos que ele tinha. Era um homem extremamente sábio e cientista, né? Os caldeus e outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, num tempo de paz, né, levantaram-se contra ele, assim por ordem e por auxílio de Deus, ele saiu do país e queria morar na terra de Canaã. Beroz, outro historiador antigo, diz: na 10ª era depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. O 4º livro da história de Nicolau de Damasco diz: Abraão saiu com grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia, reinou em Damasco, olha que interessante, e partiu algum tempo depois com todo o seu povo, estabelecendo a terra de Canaã, que agora se chama Judéia, onde a sua prosperidade se multiplicou de maneira incrível, como direi mais particularmente em outro lugar. O nome de Abraão é ainda hoje muito célebre e tudo em grande veneração na terra de Damasco. Vê-se aí uma aldeia que tem o seu nome, onde se diz que ele morou. Quer dizer, é um relato de Damasco, né, sobre Abraão. Vocês veem quem era Abraão. Às vezes se passa uma ideia nos filmes de um Abraão, entenda, assim, simples. Não, ele era um homem rico, um homem sábio, um homem que provavelmente tinha uma grande multidão que o seguia, e sabe-se lá que nível de tecnologia Abraão já tinha. Conforme Joséfo, ainda Abraão, na sua saída ao Egito, ensinou os sábios. Ele ensinou, isso é conforme Joséfo, ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essa ciência passou dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. E aí nós temos um encontro do que provavelmente teria sido o Ur dos caldeus, né? Que teria sido também uma estrutura, teria também uma estrutura de zigurate, né? Ou foi a grande descoberta arqueológica em 1929, determinou que em Ur os sacerdotes, além de medianeiros religiosos, eram escribas com tabuinhas, coletores de impostos, registravam nomes, empresas, terras e posses, com um tipo de notário, e tinham beneficiamento de mercadoria, ou seja, tinham impostos. Conforme as escavações de Ur, foi a cidade com melhores moradias, vistosas e conforto, com água vinda do aqueduto de toda a antiga Mesopotâmia. Adoravam a deusa Lua, que tinha um templo, mas havia outros templos a outros deuses. Então, Abraão saiu de uma das melhores, ou talvez a melhor cidade que tinha naquele tempo, né? E foi para um lugar que ele não conhecia, que ele nem sabia onde era. Ele foi pela fé. O tempo da vida dos homens diminuiu até Moisés, de 1000 até 120, depois 70 e 80. Em Arã, conforme estudos, Arã é parte dos reinos dos filhos de Arã, que formaram mais tarde a Síria. Eles eram semitas, Arã, filho de Sem. A capital se tornou Damasco, talvez a cidade viva mais velha do mundo. Os sírios foram inimigos dos israelitas no futuro. Aí você vê aí o caminho, né, de Abraão saindo. De Ur não aparece aí, mas você pode ir lá embaixo, Babilônia, Ur. Ele foi até Arã, né, Padã Arã, na cidade de Arã, e depois ele desceu, passando ali em Damasco, chegando até a terra de Canaã. Nós temos então a realidade que modificou, né, Abraão, né, especificamente a história de Abraão, que foi a realidade bíblica, né, da destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma era um reino, né? Então nós temos aí, só para relembrar, né, e sempre colocando aí os patriarcas, os três, né, Abraão, Isaac e Jacó, para ficar na sua mente. Mas vamos lá, vamos falar de Sodoma. As planícies do Baixo Jordão, o mar hoje chamado Morto, 5 cidades reino: Bera, Birsa, Sinabe, Semeber e Bela. Grande prosperidade e população.
O país de Sodoma é atacado pela Assíria. Ló vive entre os sodomitas, do reino de Sodoma, certo? Então, quando fala Sodoma, é um reino, não é uma cidade. Gomorra era uma pequena cidade ligada ao reino de Sodoma. A Síria subjuga Sodoma e que vive sob seu domínio 12 anos até a rebelião. Né? Então já é o grande reino da Síria começando a vir sobre aquela região e já estava ali Abraão perto, não estava em Sodoma, quem estava era o sobrinho dele. A região de Sodoma era uma região que tinha os poços de betume. Para alguns até foi o afundamento com a destruição que teve Sodoma e Gomorra que nasceu o Mar Morto e virou cheio de sal. Né? A Assíria promove grande destruição da revolta dos sodomitas. Abraão então vem, está na Bíblia, né, ele vem socorro aos sodomitas e derrota os assírios. Então foi o primeiro grande ataque de força, Abraão enfrentando os assírios. Né? A história judaica diz que Abraão venceu com inteligência e coragem e derrotou um exército de 318 homens. Mas quem eram os assírios? Aquele império, né, que começou a se formar no tempo dos patriarcas, os semitas da cidade de Assur e de Nínive. Inicialmente cidade-estado, que finalmente se juntaram, ampliando o território e se tornaram o maior império do Oriente Médio. Os babilônicos, mais tarde, dominaram os assirianos, mas inicialmente eles eram dominados pela Assíria, a região da Mesopotâmia. A Síria, os assírios eram pacíficos, mas depois da conquista de Babilônia tornaram-se poderosos e queriam mais. Eles procuraram dominar a terra de Canaã, primeiro dominando os sodomitas, mas Abraão mudou a história. Contudo, séculos depois vieram e dominaram o reino do norte em Israel, conforme nós vamos falar mais à frente. Os assírios tinham como grandes rivais os egípcios e os povos de Canaã, que faziam alianças com os dois impérios, às vezes com os egípcios, às vezes com os assírios, ficava no meio. Somente quando levantou o grande império de Babilônia que a Síria e o Egito perderam seu poder. Foi na batalha de Carquemes que Babilônia dominou o Egito, mas falaremos disso depois. Existia um outro império que se mantinha longe dessa briga, mas florescia, que era o reino da Etiópia. Nesse tempo, Abraão, a Assíria ainda estava iniciando seu império. Ele foi de 1900 a.C., seu auge foi em 700 a.C., e a sua queda foi em 600 a.C. com o levantamento de Babilônia. Estamos falando do Império Assírio. Foi um dos impérios com maior tempo na antiguidade, junto com o Egito e a Etiópia. Os assírios que atacaram Sodoma eram do país chamado Elão, sua capital era Suzã, e veio a ser conquistada pelos persas no futuro e ser escolhida como a capital do templo de Artaxerxes, o esposo de Esther. A história diz que Suzã já era uma cidade muito antiga. Mas a intervenção miraculosa do pequeno exército de Abraão mudou a história de Canaã e os cananitas honravam Abraão, amavam Abraão. Salém, uma cidade que seu reino era chamado Melquisedeque, hoje é Jerusalém, ou Jerusalém. Salém também tinha sido atacada pelos assírios e ele prestou honras a Abraão. Melquisedeque tinha um reconhecimento de sacerdote de Deus Altíssimo e Abraão ofereceu o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Nós não sabemos. Talvez ele tenha sido hipotético, ele foi verdadeiro, mas é claro que ele tinha sido um verdadeiro, né? Mas ele foi um tipo de Cristo. Abraão devolveu, por incrível que pareça, né? Devolveu os despojos aos cananeus, e isso o tornou um homem de grande respeito na terra de Canaã. Eles amavam Abraão e respeitavam ele. Então nós estamos a terminar, lembrando aí essa linha de tempo, que você vai ver aí até o final, enquanto termina. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você e até a próxima parte. Nós continuamos. Amém.